Romanos, capítulo de número 6, os versículos 22 e 23. Depois estaremos mostrando um tema, o qual já previamente anunciado, eu falei que estaria falando sobre a santificação aqui, e hoje então é a nossa oportunidade de abordar o tema, embora não vamos nos deter muito tempo, mas mostrar a necessidade premente de sermos santos. Todos encontraram Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, digam amém. Diz-nos assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Repita-se após mim: tendes o vosso fruto para a santificação. E agora eu leio: e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você toma assento dizendo amém. Eis aí no telão o nosso tema: como viver uma vida de santificação. Como viver uma vida de santificação. Olha para cá, fácil não é. Viver uma vida santa não é. Viver uma vida justa, justamente, uma vida reta, retamente, uma vida santa, santamente, uma vida vigilante, vigilantemente, não é tarefa fácil. Todavia, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina como viver uma vida de santidade. Escute bem isso, a palavra santificar, junto com as palavras traduzidas santo ou santos, é derivada da palavra grego ágios, que significa santo. Por isso a experiência, escute bem isso, da santificação é também por vezes referida como santidade. Vou recapitular. A palavra santificação, ela é um derivado da palavra grega ágios, que significa santo. Por isso que a experiência da santificação é também por vezes referida como santidade. Por quê? Porque o verbo santificar, ele tem 3 significados básicos. Quais são, pastor? Tornar santo ou purificar, consagrar ou se separar da iniquidade e dedicar-se a Deus. E finalmente, santificar. Escute bem isso. A palavra santo tem o primeiro sentido de separação para Deus. Ou seja, ser santo é viver uma vida separada para Deus. Não é viver uma vida isolada ou separada das pessoas. Não. A palavra santo tem o primeiro sentido de separado para Deus. Ao nos lavar através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que é que Deus fez? Deus já nos purificou e Deus já nos santificou.
Olha para cá. Quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que é que Jesus fez? Jesus te levou até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e Ele te deu um banho de carmesim. Que isso, pastor? É verdade. Ele te deu um banho de carmesim. Hoje você está limpo. Só que esta limpeza não é total. Hoje eu estou limpo. Amanhã eu posso me sujar com o pecado, com a mentira, com as coisas erradas dessa vida. Então, a santificação é um processo. Ela tem começo, meio e fim. Eu me lembro das palavras do sábio Salomão, que diz: olha, a vereda. O que é vereda? É caminho. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Assim é a vida do crente, a cada dia brilhando mais, se santificando mais, sendo mais humilde, mais obediente, mais temente a Deus, mais bondoso, mais amoroso. A aurora é assim também. Vai brilhando a luz na aurora, mais e mais, até que o dia perfeito chega. O dia perfeito é quando você atinge a maturidade. O dia perfeito é quando você atinge o amadurecimento, ou seja, a perfeição. Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz: olha, não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito, mas ele diz: olha, uma coisa eu faço, eu esqueço de tudo que para trás fica, e eu prossigo para as coisas que estão à frente, que estão na minha frente. Eu estou prosseguindo para o alvo. Ou seja, eu não sou perfeito, mas eu estou melhorando no caminho da perfeição, ou seja, no caminho da santidade. Eu coloquei abaixo, nesse tema, como viver uma vida de santificação, 7 passos para a santificação. Quantos passos? 7. Vamos ver se dá para a gente dar os 7 passos. Pelo menos eu vou citar os 7. Primeiro passo para a santificação: libertados do pecado, ou libertos do pecado. É o primeiro passo para a santificação. Por quê? Sendo pecador, você nunca será santo. Pecando todos os dias, você nunca será santo. Então, você tem que estar liberto do pecado. E aqui Paulo é contundente na leitura inicial. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. O que Paulo diz? Ele diz assim: mas agora. Por que ele usa essa expressão? Lê o contexto para você ver. Depois de obter o conhecimento de Cristo, depois de ter um real encontro com Jesus, olha para cá, depois de você ter nascido de novo, é isso que Paulo está se referindo. Ele diz: mas agora, libertados do pecado. Para ser santo, precisa estar libertados do pecado. Aí Paulo continua dizendo: aí sim, vocês são feitos filhos de Deus. Não são mais criaturas, são filhos de Deus. Tende os vossos frutos, ou tendo os vossos frutos, para a santificação. Aí entra nesse estágio. Mas agora, libertos do pecado. Então, primeiro passo para a santificação: libertação do pecado. Sem a libertação do pecado, ninguém consegue ser santo. Você não pode viver uma vida de santidade se você não abrir mão do pecado. Você não pode ter a voz melodiosa de Jacó e as mãos peludas de Esaú.
As mãos que desejam limpar outra pessoa, primeiramente precisam estar limpas. Você tem que estar morto para o pecado. Você tem que estar libertado do pecado. Tende o vosso fruto, ou tendo o vosso fruto para a santificação. E é interessante, e por fim, aquilo que nós almejamos, a coroa da vida, a salvação concretizada, está lá no final. E por fim, teremos o quê? A vida eterna. Aí Paulo fala a respeito do pecado, e ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o primeiro passo para viver uma vida de santidade é libertação do pecado. Tem mais. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o verso 7. Olha o que está escrito. 1 Tessalonicenses 4 e o verso de número 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Ele não te chamou para a imundícia do pecado, mas Ele te chamou para quê? Para santificação. Está vendo? Quando Deus se chamou para você viver uma nova dimensão de vida, Ele não te chamou para a imundícia, para continuar pecando. Até porque João escreveu mais tarde que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Em outra tradução diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Por quê? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E todos aqueles que são nascidos de Deus estão mortos para o pecado. Para quê? Para viver uma vida de santificação. Romanos 6 e o verso 19, olha lá no contexto da leitura que nós lemos, Romanos 6 e 19, falo como homem, Paulo dizendo, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia. Quando fala imundícia, é toda a impureza da carne e do pecado. A gente apresentava os nossos membros para isso, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Qual é o primeiro passo? Libertação do pecado. 7 passos para a santificação. Primeiro, libertação do pecado. Pastor, e o segundo? Olha para cá. Mudança de mente. Mudança do quê? De mente. Sabe por quê? Porque agora, como um ser espiritual, você tem a mente de Cristo. E você tem sensibilidade do que é pecado. Quando a gente é novo convertido, se a pessoa tem um conhecimento, olha para cá, desse tamanho, conhecimento dessa pessoa recém-chegada na igreja é desse tamanho, e ela peca fora desse conhecimento, é um pecado inconsciente. Às vezes ela é surpreendida. Pastor, eu não sabia que isso não podia fazer. Eu não sabia que aquilo não poderia falar. Então, ela tem um conhecimento desse tamanho e ela peca fora desse conhecimento. Mas se ela tem um conhecimento desse tamanho, daí a responsabilidade daqueles que pregam. Tem um conhecimento desse tamanho e peca dentro desse conhecimento, é um pecado consciente e é mais grave. Eu diria, em outras palavras, gravíssimo. Então isso aqui é muito sério. Tem que haver uma mudança de mente.
E quando a gente fala de mudança, o que diz Romanos capítulo 12, verso de número 1? Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E olha aí a santidade: santo e agradável a Deus. Aí está dizendo o corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que está hoje seu corpo? E quando eu não estou falando da carcaça física, que aqui é uma carcaça, o corpo terreno, terrestre, terráqueo, corpo da terra. Estou falando do seu corpo espiritual. Como é que está? Você pode apresentar o seu corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? Ora, se você encontrou com Jesus e obteve de Jesus a salvação, hoje você tem vida transformada, sim ou não? O que a Bíblia diz lá na epístola de Paulo, 2 Coríntios capítulo de número 5 e o verso 17? O que Paulo diz? 2 Coríntios 5:17. Ele diz assim que, se alguém está em Cristo. Eu gosto dessa expressão, se alguém, porque não aponta uma pessoa definida, se alguém. Por isso que João escreveu mais tarde: se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. E agora Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, como se vê se realmente alguém está em Cristo? A mudança de vida que Cristo promoveu na vida dele, a mudança da mente dele. Jesus os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mente mudou, a mente pecaminosa, a mente do pecado saiu. Agora ele tem a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é um novo homem, é uma nova mulher. Terceiro passo para a santidade. A santificação, ela é projetada pela palavra da verdade, ou seja, pela palavra de Deus. Não existe santificação, não existe vida santa sem aplicação da palavra de Deus. Evangelho de João 17 e o verso 17. Olha na oração que Jesus fez. Ele expressa o seguinte: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem você se aplicar nesta palavra, sem você viver a palavra. Por isso que crente que não lê Bíblia, crente que não conhece nada da Bíblia, olha para cá, jovem que não conhece nada da Bíblia, é uma presa fácil para o inimigo. O inimigo vem até você, você não conhece a palavra. Como é que você vai se defender se você não tem o escudo da palavra? O que o salmista diz no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí diz lá, como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Se você não observa a palavra, se você não vive a palavra, você nunca terá uma vida santa. Não a terá. Porque a santificação, ela é projetada
pela palavra da verdade. No mesmo capítulo 17, põe o verso 19. João 17, 19. Diz assim: e por eles que santifica a mim mesmo, e por eles me santifico, Jesus ainda orando, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. No quê? Na verdade. Santificados na verdade. Você quer ter uma vida santa? Leia muito a Bíblia. Coma a Bíblia. Leia de manhã, leia ao meio-dia, leia à noite. Leia a Bíblia. Aí você vai ter vida santa. Jesus orava e ele dizia: para que também eles sejam santificados na verdade. Aí você tem o discernimento das pessoas. Quem anda na verdade, quem anda no erro, quem anda na mentira. Porque quem anda na verdade, você vê que ele tem uma vida santa, debaixo do temor do Senhor. E a Bíblia diz lá em Salmos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E inteligência tem, sabedoria tem, aqueles que lhe obedecem. Qual é o quarto passo para a santificação? Primeiro passo, libertação do pecado. Segundo, mudança de mente. Terceiro, a santificação é projetada pela palavra da verdade. Quarto passo, a santificação, ela está vinculada à paz. Interessante, Jesus vinculou a santificação na paz. Qual é o tema do ano? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Está escrito bem assim: segui a paz com todos. Mas não é só a paz. Você vê que não tem vírgula. E a santificação. Segui a paz com todos. E a santificação. Põe um versículo na Bíblia para os irmãos ler. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é só a santificação. Primeiro aí, seguir a paz com todos. Por quê? Porque a santificação, ela está vinculada com a paz. Ou seja, uma depende da outra. Se você não tem paz, você não terá uma vida santa. Não, você tem que ter paz. E aqui está escrito, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem ainda Mateus capítulo 5, versículo de número 8. O que Jesus disse, Mateus 5 e 8? Bem-aventurados os limpos de coração. Não tem mágoa, não tem raiva, não tem ressentimento, não tem raiz de amargura, não tem coisas, não tem pecado, não tem murmuração, não tem nada. Bem-aventurados limpos de coração, coração santo. Por quê? Porque eles verão a Deus. É interessante que o escritor aos Hebreus diz, sem a qual, sem a santificação, ele diz, ninguém verá o Senhor. Então qual é o resumo? No céu não entra quem é bom. No céu não entra quem é religioso. No céu não entra quem frequenta os cultos. No céu entra quem é santo. No céu entra quem é santo. Pode ser batizado nas águas, pode conhecer a doutrina e os mandamentos do Senhor, mas se não se santificar, você não verá o Senhor. Pode falar em línguas estranhas
e até mesmo profetizar, mas se não se santificar, não verá o Senhor. Pode até tomar santa ceia e até pregar a palavra no púlpito, mas se não se santificar, não verá o Senhor. Pode cantar no coral, pode reger a mocidade, pode cantar no grupo de louvor, pode ser líder de departamento, líder de oração, mas se não tiver vida santa, a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí? Qual o seu resumo de vida? Você vive uma vida santa para Deus? Você pode fazer tudo, mas se você não se santificar, você não verá o Senhor. Pastor, qual é o quinto passo para a santificação? A santificação é um processo diário de limpeza. Repita assim após mim: a santificação é um processo diário de limpeza. Olha o que Paulo diz aos 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios 7 e o verso 1. Eu grifei na minha Bíblia esse versículo. Paulo expressa o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas. Gente, olha no contexto. Ele fala de promessas no capítulo 5, capítulo 6. Aí no capítulo 7, ele diz: olha, amados, sabendo de tais promessas, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando. Vê que é um ato progressivo. A cada dia eu tenho que me esforçar para ser mais santo. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O apóstolo João escreveu, 1 João capítulo 3, versículo 3, olha o que está escrito, 1 João 3 e 3. E qualquer que nele tem esta esperança, deve fazer o quê? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem essa esperança que Paulo se refere no capítulo 7 da sua segunda epístola aos Coríntios, se você tem essa esperança, aí está escrito: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, nós não somos bons. Que isso, pastor? Não. Mesmo depois que você aceitou a Cristo como teu Salvador, olha para cá, você não é flor que se cheira. Qualquer brecha que você dá para o inimigo, o diabo entra em você. Qualquer ocasião, olha para cá, isso vai te ajudar na sua caminhada cristã. Qualquer ocasião que você der à carne, você vai titubear e cair. Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo de número 7 e os versos 24 e 25, eu estava lendo, eu falei: meu Deus, Paulo diz: miserável homem que eu sou miserável, mísero. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí no verso seguinte ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas infelizmente, com a carne
eu sirvo a lei do pecado. Ou seja, a qualquer momento, se eu der ocasião à carne, Paulo estava dizendo, eu posso titubear na fé e eu posso cair. Então, o que a Bíblia diz sobre esse processo diário de limpeza? Olha para cá, o santo é aquele que se limpa todo dia, é aquele que se arrepende todo dia, é aquele que está no lugar do encontro todo dia. Esse é o santo. Que isso, pastor? É verdade. O santo é aquele que se limpa todo dia, que se arrepende todo dia e que todo dia ele está no lugar santo, porque ele sabe da necessidade de se santificar. Então, ser santo não significa aquele que não se suja. Ser santo significa aquele que sempre está se limpando. Isso é ser santo. Não é aquele que nunca se suja. Ser santo é aquele que sempre está se limpando. Por isso que está escrito Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 11. Olha que tremendo. Quem é injusto, já que é injusto, não quer deixar injustiça, o que ele deve fazer? Faça injustiça ainda. Quem é sujo, infelizmente não quer se limpar com a palavra, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer abrir mão dos seus desejos carnais. Então quem é sujo, diz a Bíblia, suje-se ainda. Oh, irmão, mas quem quer viver uma vida de santidade, quem quer ir para o céu e sabe que sem a santificação ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz, mas quem é santo, seja santificado ainda. Quer ir para o céu? Se limpe todos os dias. Porque ser santo não significa você estar isento de pecar, mas ser santo é você se limpar todos os dias. Hoje você está com o coração bom, limpo, amanhã alguém te fala alguma coisa, você se entristece, e a raizinha de amargura, o ressentimento já te perturba, já sobe no teu coração. Aí você precisa se limpar do ressentimento. Como é que se limpa do ressentimento? Orando, lendo a palavra. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. A gente deve se limpar todos os dias. Sexto passo: somos chamados para a santificação. Olha o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2. 1 Coríntios 1 e 2. O que diz? Põe no telão. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, o quê? Santos. Aos santificados, chamados santos, com todos os que em todos o lugar invoca o nome de Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, deles e também nós. Então, nós fomos chamados para a santificação. Olha ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3. Eu estou caminhando para o final, mas eu quero correr aqui para citar o sétimo passo. Porque esta é a vontade de quem? Do pastor Adão? Do pregador da noite? Esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Que vos abstenhais do quê? Da prostituição.
A vontade de Deus é esta. Você está se abstendo da prostituição? Ou está namorando duas? Ou está ficando com duas? Eu não sei quem eu vou escolher. Então eu estou experimentando uma e experimentando a outra. Você não está comprando um carro e fazendo um test drive? Que negócio é esse? As coisas estão assim. Antigamente a gente, para namorar, não tem esse negócio não, irmão, de pegar na mão da namorada, de dar uns beijinhos nos cantos por aí. Nananina, não. Não tinha esse negócio. Hoje tem a questão de ficar. Não, primeiro você fica. Se você gostar do fruto, aí você casa. As coisas estão assim. Na minha época, se um jovem da igreja colocasse a namorada num carro sozinho, era assim ou não era, Júnior? E fosse dar um rolé, né? Não, desse negócio não. Ele era disciplinado, suspendido da comunhão da igreja. Rolé com a menina, irmão, no carro, só? Jamais. Hoje, sabe por isso? Nós estamos dando margem aos nossos jovens para viver uma vida até de pecados dentro da igreja, porque nós não estamos observando a palavra. Observando a palavra. Antigamente era assim ou não é? E não precisava ser cristão, né, irmão Alberto? Não precisava ser cristão, mas havia um respeito do moço para com o pai e a mãe da moça, da noiva, da pretendida, que era o respeito. Você conversava ali na sala e era todo mundo junto. Era todo mundo junto. Chegou às 9 e pouco, aquele tempo. Hoje é às 10, 11, meia-noite. Os pais vão dormir, os pombinhos ficam lá na sala. Ali mesmo, irmão, acontece tudo. Ali mesmo acontece tudo. Acontece tudo. É ou não é? Antigamente não. Às 10 horas tinha que cair fora. Tinha que cair fora. Opa, amanhã a gente vai trabalhar. A moça vai lavar pratos amanhã, ajudar a mãe em casa. Filho, se manda. Era assim. Hoje está mudado. Tem mais um versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 12 ao 16. Olha o que diz 1 Pedro: os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós também ministravam estas coisas. E eu acho que eu estou lendo o versículo errado. E eu acho que você colocou 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, né? 13 e 14. Coloca o 13 e 14. Portanto, cingindo os vossos lombos no entendimento, sede sóbrios e esperai na graça que se foi oferecida ou ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Verso seguinte: como filhos obedientes. Filhos o quê? Obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Segue a leitura. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E fechando as cortinas, porque escrito está, ou porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o 6º passo. Pastor, e o 7º passo para a santificação? A santificação, ela irá operar em 3 áreas da sua vida. Em 3 áreas, pastor? É verdade. 1 Tessalonicenses, e eu finalizo aqui, capítulo 5, verso 23. A santificação,
ela vai, os adoradores já pode subir para cá. Ela vai impeirar na sua vida em 3 estágios, em 3 partes na sua vida. E o mesmo Deus vos santifique só no corpo. Porque tem gente que o corpo ele capricha, cabelão lá embaixo, saião, mas o coração, misericórdia, está cheio, irmão, de ira, está cheio de murmuração, está cheio de pecado. Isso não adianta. Aí diz que é para se santificar em tudo. Primeiro, no vosso espírito. Por quê? Começa lá dentro e depois pro lado de fora. Porque a santificação, ela não começa de fora para dentro. A santificação, ela começa de dentro para fora. Por isso diz, e todo o vosso espírito. Mas só o espírito? Não. E alma. E aí, o que diz mais? E o corpo. Não, mas o corpo, Deus, tem gente que diz, Deus está preocupado só com o coração. Deus quer só o coração. Então tá bom, no dia de Cristo, seu coração vai para o céu, o corpo todo vai para o inferno. Tá? Coração vai para o céu, aí o corpo vai para o inferno, vai ser queimado lá. O coração será preservado, porque Deus só quer o coração. Deixa de besteira, meu filho. Deus quer o espírito, Deus quer a alma e Deus quer o corpo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, seja o quê? Conservado. É para ser conservado. Por isso, irmão, começa a cuidar mais dessa carcaça aí, que é o corpo. Porque tem gente que o corpo tá caindo os pedaços. E ele acha que é pecado cuidar do templo, da casa. Não é não, meu irmão, pode cuidar. Vocês não vê eu pegando no pé das irmãs aqui, que elas não podem cortar o cabelo, que elas não podem se arrumar, pôr uma roupa. Não, tem que cuidar. Agora, não cuida apenas do que está lá fora. Cuida do coração, cuida da alma, cuida do espírito. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Conservado o quê? Irrepreensível. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em pé. Isso aqui é extraordinário. Volta o tema e vamos louvar a Deus. Volte o tema para a igreja não esquecer como viver uma vida de santidade. Claro que nós não tivemos tempo para abordar minuciosamente dos 7 passos para a santificação, mas você entendeu o nosso pensamento e sabe que Deus quer o teu espírito, a sua alma e o seu corpo. Vamos adorar o Senhor. Busque uma vida santa em Deus. Busque uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Adore ao Senhor conosco agora. É lindo este momento.